Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ e o Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do programa Mesa Crítica, um programa de entrevista semanal realizado pelas parcerias entre os portais Cada Minuto e Página 181. E o nosso entrevistado de hoje é Urubatã Silva, advogado e radialista. Nós vamos discutir aqui diversos assuntos, como redução da maioridade penal, educação do sistema prisional, facções criminosas, política e lei da ficha eleitoral, ficha limpa, entre outros assuntos. Doutor Urubatã, seja muito bem-vindo, bom dia. E eu começo com esse ressocialização de presos no sistema prisional. A ressocialização existe no nosso sistema ou isso é uma falácia? Bom dia, Ricardo. Bom dia aos internautas que nos acompanham, os companheiros aqui presentes, Antônio Melo, etc. Ricardo, veja bem, houve um tempo quando o direito penal não era moderno, o direito penal não era liberal, isso mais ou menos por volta dos fins da Idade Média, em que a pena, a partir do momento que o Estado aplicava a pena, essa pena ela não possuía um caráter educativo. Essa pena ela era revestida naquela oportunidade, naquela época, apenas e tão somente de um caráter punitivo. O Estado punia por punir, ou seja, ao mal do crime, o mal da pena. Então, a noção de ressocialização, a noção da pena revestida desse caráter educativo, ressocializador, ainda não existia. Esse fundamento somente passou a existir, portanto, a partir do momento em que o direito penal liberal surgiu, o direito penal democrático, as constituições liberais, a partir do momento também em que o criminoso, o delinquente, ele passou a ser a figura central do delito, não mais apenas a lei em si mesma, Ricardo. Essa questão também, o que a gente vê muito, doutor Urubatã, a questão lá do sistema prisional, educação dentro do sistema. Os presos, eles têm acesso à educação, ou falta ainda uma maior integração dos presos com essa parte da educação que é tão imprescindível na vida do ser humano? Veja bem, Ricardo, deveria haver. O sistema prisional hoje, em geral, ele deveria possuir internamente um plano educativo. Há ainda, infelizmente, iniciativas pálidas. Por exemplo, há unidades prisionais onde existe uma sala de aulas, entendeu? Para ministrar cursos, às vezes de natureza técnica. Porém, Ricardo e os internautas, um plano realmente eficaz no sentido da implantação de um conceito de educação, de ensino do homem criminoso ainda não existe. Eu lembro que quando o senador Cristóvão Buarque, ele foi candidato, Ricardo, a presidente da República em anos passados, naquela oportunidade, em campanha, ele defendeu a tese
de uma universidade em cada favela, uma faculdade em cada favela. Imaginem se o senador tivesse sido eleito presidente da República e tivesse posto em prática esse plano. Então, aproveitando essa teoria, essa ideologia do senador Cristóvão Buarque, eu particularmente, Ricardo, e os internautas, defendo a tese de que deveria haver uma faculdade em cada sistema prisional. Isso ajudaria bastante a diminuir, inclusive, o índice de analfabetismo e também a ociosidade desses detentos que às vezes ficam dentro do sistema, não há um processo de ressocialização devido, eles não trabalham como deveriam e estudar também, né, doutor Urubatã? Então, o Estado fica, às vezes, à margem, ele dá esse tipo de margem para que o sistema prisional não funcione como deveria. Você tocou num tema, Ricardo, altamente importante e em bom tempo. A questão da ociosidade dentro dos presídios, dentro das unidades prisionais, ela não é recente, claro. Ela já dista, já demanda um tempo bastante considerável. É claro que, com o advento das facções criminosas dentro dos presídios, muitas das quais ditando normas lá dentro, normas de conduta, inclusive e principalmente, é claro que essa ociosidade, ela passou a se fazer mais presente. E por quê? Porque essas facções criminosas, elas operam dentro de várias unidades prisionais do Brasil, tocando projetos de continuidade da prática de delitos, montando verdadeiras organizações criminosas lá dentro, agindo na esfera do tráfico de entorpecentes, homicídios e outras condutas delitivas. Então, uma boa parte dos apenados, Ricardo, e os internautas, ela prefere ficar na ociosidade lá dentro daquele presídio onde ele está cumprindo pena, porém, à disposição dessas facções criminosas para operar no tráfico de drogas e outras condutas delitivas, o que para eles é muito melhor, porque eles terão dinheiro, eles terão pagamento, eles terão privilégios lá dentro do presídio. Assistência jurídica, inclusive. Evidentemente, eles terão, inclusive, todo um aparato de segurança em relação a eles. Não, peraí, esse aí é da facção criminosa Comando Vermelho, então ninguém vai tocar nele, e assim sucessivamente. Mas, doutor Urubatã, essa questão de facções dentro do presídio, eles se aglutinando por facções, e o sistema carcerário permitindo, não só o carcerário como o judiciário e o Estado também permitindo que essas facções imperem dentro do presídio, isso não é uma falha do sistema, tanto judiciário como também do Estado brasileiro, deixar que facções dominem dentro do presídio, facções mandem dentro do presídio. Não, aqui só entra quem for da Irmandade do Norte, aqui só entra quem for do Comando Vermelho. Isso não é um erro? Um erro gritante do Estado. Na verdade, o Estado, enquanto entidade jurídica de direito público interno, e quando eu me refiro a Estado, Ricardo e os internautas, eu me refiro à União Federal, primordialmente falando, como também me refiro aos estados federados, o estado de Alagoas, o estado de Pernambuco, de Sergipe, de São Paulo, e assim sucessivamente. Então, os estados, de uma maneira geral, aqui no Brasil, têm perdido a luta contra a proliferação dessas facções criminosas dentro dos presídios. Essas facções, eu lembro, Ricardo, começaram como pequenas células, Terceiro Comando, Comando Vermelho, PCC, e hoje agigantou-se. Praticamente todos os presídios do Brasil estão sendo dominados
por essas facções criminosas. Aí você tem o quê? Você tem a corrupção, uma porta escancarada para a corrupção dentro dos presídios. Corrupção no seguinte sentido. Por exemplo, todos nós sabemos que aparelhos celulares, smartphones, entram dentro dos presídios. E se entram é porque os próprios agentes contratados pelos estados facilitam o ingresso dessa entrada desses equipamentos de telefones celulares, smartphones, armas, etc. Quando não, Urubatã, me permita dizer que não só, às vezes há uma falha na revista e as drogas entram, celulares entram, não só por corrupção, mas às vezes é um sistema falho de revista que permite que às vezes o Estado, o presídio, ele não tem o equipamento, o scanner necessário para identificar. Aí não vai a gente ver que mulheres com maconha, celulares introduzidos na vagina para levar para o sistema prisional, e isso é uma frequência. Então há falha sim no tocante à revista. E outro ponto que o senhor falou, corrupção. Recentemente nós vimos, inclusive o Conselho de Segurança resolveu tirar 2 militares da rua que facilitaram a entrada de lanche dentro do sistema prisional, inclusive com um preso indo receber esse lanche na portaria do presídio, fora de hora. Como é que o senhor vê? Então você veja, Ricardo e os internautas, a situação carcerária no Brasil, ela agravou-se tanto, Ricardo, nos últimos tempos, por exemplo, que crimes horrorosos, organizações criminosas que operam fora dos presídios estão sendo comandadas por essas facções lá dentro do sistema prisional. Sentenças de mortes são decretadas, o tráfico de entorpecentes é comandado lá de dentro dos presídios, arquiteta-se a morte, a execução de agentes prisionais, arquiteta-se a execução de diretores de presídios, de assistentes sociais, de psicólogos. Isso significa dizer o quê? A ausência do Estado, o controle que o Estado não tem mais absoluto sobre o sistema prisional e principalmente sobre a atuação dessas facções criminosas. Daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e a gente vai discutir aí redução da maioridade penal e outros temas. Daqui a pouquinho. Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty.